A distribuição exponencial, ela serve para a gente conseguir olhar modelos que vai diminuir a minha probabilidade com o tempo. Fala aí, eu sou o Rafa do Responde Aí e hoje nós vamos falar sobre a distribuição exponencial. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, tá dando bobeira, então abaixa aí a página, vai no botão vermelho e se inscreve. Deixa também o seu like nesse vídeo e ativa o sininho, porque assim você vai receber notificações dos nossos próximos vídeos. Beleza, vamos lá, distribuição exponencial. O que é isso? Quando é que aparece? Como funciona? Vamos dar uma olhada. Imagina que uma ideia aqui, que você vai comprar um celular e aí você, vou comprar um celular, vou dar uma pesquisada, né? E aí eu vi que nesse meu celular que eu vou comprar, a vida útil dele é de, em média, 2 anos. Então, para esse tipo de aparelho, ele vai durar mais ou menos 2 anos. Pode ser que ele dure 3, pode ser que ele dure 1, mas, em média, ele vai ter uma duração de 2 anos. Depois disso, ele estraga, tá? E aí, você, com essa ideia, você vai comprar o seu celular. Mas se a gente quisesse, né, colocar aqui uma probabilidade desse meu celular estragar ou não, tá? Então, olha só. Essa minha função de probabilidade, né, ela vai estar aí com a minha variável aleatória x, que nesse caso daqui vai ser um valor de tempo. Então, vou colocar aqui, ó, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E eu sei que, em média, esses celulares eles estragam no 2 anos. Mas vai ter celulares que vão estragar em 1, celulares que vão estragar em 3, 4 e por aí vai. Ok? E qual a pergunta que eu tenho que fazer aqui para montar essa minha função de densidade de probabilidade? Basicamente quantos aparelhos conseguem durar pelo menos 1 ano? Bom, quantos aparelhos conseguem durar pelo menos 1 ano é uma quantidade grande de aparelhos, né? Porque, em média, eles duram 2. Então, ó, 2 está aqui e o 1 está aqui. E aí, concorda comigo que entre 1 e 2, a quantidade de aparelhos que vão durar vai diminuindo até chegar lá na minha média? Então, ó, vai diminuindo mais ou menos assim. E em 6 meses, vai ter aparelhos que duraram 6 meses, quase todos, né? Dado que é a média de 2 anos, então, ó, vai crescendo assim. Tem mais aparelhos que duram 6 meses, aí vai passando o tempo, os aparelhos vão estragando, né? E aí vai ter menos aparelhos em 1 ano, menos em 2. Então, olha só, aqui em cima eu tenho um valor grandão, e esse valor grandão ele vai diminuindo, diminuindo, mas ele vai fazendo uma curva mais ou menos assim. Essa curva mais ou menos assim, a gente chama de uma curva exponencial, porque ó, ela vai chegando próximo do zero, mas ela nunca chega no zero, porque pode ter um aparelho, sei lá, que durou 20 anos. E aí esse aparelho que durou 20 anos, ele está aqui, tem que ser calculado, então não pode chegar no zero, porque a gente tem que considerá-lo também, tá? Então, basicamente, a distribuição exponencial, ela serve para a gente conseguir olhar modelos que vai diminuir a minha probabilidade com o tempo. Então, a probabilidade de você ter aparelhos que estão ali funcionando, à medida que o tempo vai passando, vai diminuindo. E esse decaimento ele acontece de forma exponencial. Por isso que ela é uma distribuição exponencial. A carinha dessa função que a gente acabou de ver, essa f de x, ela é essa carinha daqui, ó. Ela vale 0 para valores menor do que 0, então basicamente dizer que daqui para trás não tem valor, tá? Então ela só vai do x igual a 0 até o x infinito, então só tem valores positivos. E o valor dessa função, né, é dado como lambda vezes e elevado a menos lambda x. Isso daqui vai fazer, né, aqui um gráfico de uma exponencial decrescente. Que a ideia é essa que eu falei, né? Tem um valor aqui máximo e ele vai diminuindo, 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 nunca chega no zero. Mas, depois de muito tempo, tem muito pouquinha coisa aqui embaixo dessa curva, tá? Então, essa é a ideia da nossa distribuição exponencial. Beleza? E quem é esse lambda daqui? Como é que a gente faz para encontrá-lo, né? Que é um parâmetro aí importante dessa minha distribuição. O lambda, ele pode ser a minha esperança de x. Esperança, né, é o valor que a gente espera que o x assuma. No nosso caso lá do celular, a gente espera que ele dure 2 anos. Então, a minha esperança de x era 2. Por isso que a gente poderia encontrar o lambda a partir da esperança, tá? Esperança e valor médio são as mesmas coisas, beleza? Pode ser também que a questão te desse a variância de x. E aí, se ela te desse a variância, a relação da variância com o lambda é que a variância de x é igual a 1 sobre lambda quadrado. E o desvio padrão de x, né, o
dp de x, ele nada mais é do que a raiz da variância. Então, se te der o desvio padrão, você tira a raiz daqui do 1 sobre lambda ao quadrado, então o desvio padrão tem uma relação com lambda como sendo 1 sobre lambda, ok? Beleza, e a distribuição exponencial a gente vai utilizar geralmente para modelar a duração de equipamentos, porque a duração de equipamento ela vai diminuindo com o tempo, né? Com o tempo, os equipamentos eles vão parando de funcionar. Tempo para realizar tarefas, por exemplo, o tempo para se realizar uma prova. Os alunos eles vão saindo da prova e à medida que o tempo vai passando, tem menos aluno lá fazendo a prova. E aí, por isso você vai ter uma função que também vai decaindo com o tempo nesse modelo exponencial. Bom, vamos dar uma olhada então no nosso exemplo, né, do aparelho celular que dura em média 2 anos. Então a gente sabe daqui que a minha esperança é igual a 2, beleza? Portanto, né, o lambda, que era algo muito importante para a gente, ele vai ser igual a 1 sobre a esperança, então ele é igual a meio, beleza? E o lambda é o valor, aqui nesse gráfico da minha função de probabilidade, ele é o valor daqui máximo, tá? Então aqui, ó, eu sei que isso aqui vale 1 sobre 2. Beleza. E aí o que eu quero saber, né? Eu quero saber qual a probabilidade de que esse meu celular dure mais que 1 ano e menos que 2 anos. Então, ó, aqui nesse gráfico, tem um ponto aqui que é o x igual a 1 ano e tem um ponto aqui que é o x igual a 2 anos. Essa probabilidade nada mais vai ser do que essa área daqui do gráfico, beleza? Então, ó, a probabilidade de que meu celular ele dure mais do que 1 ano e menos, né, aqui menor que, desculpa, e menos que 2 anos vai ser essa área daqui. E como é que a gente faz para calcular essa área? Cara, integral. Então, ó, probabilidade de que 1 seja... Aqui é menor também, né? Foi mal, eu troquei aqui os sinais. Então, ó, a probabilidade de que 1 seja menor do que x, que vai ser menor do que 2, ou seja, que meu x esteja entre 1 e 2, ele é igual a integral, que vai de x igual a 1 até 1x igual a 2, da minha função f de x dx. Essa f de x é essa função daqui, que a gente viu, né, que a gente modela ela com essa carinha aqui, ó. Beleza? Então, substituindo esse cara daí dentro da nossa integral, a gente vai ter a integral que vai de 1 a 2 de lambda vezes o número de Euler elevado a menos lambda x, tudo isso dx, tá? Lembrando que o lambda a gente já encontrou, né? É 1 sobre 2, também conhecido como 0,5. Vamos continuar a resolver? Então, ó, substituir ali meu lambda já pelo 0,5. Vamos resolver aí essa integral para encontrar essa probabilidade. Então, ó, eu tenho aqui... Esse 0,5 é uma constante, ele pode sair da integral. Então, 0,5 integral de 1 até 2 de Euler de menos elevado a menos 0,5, né? Vezes x dx, ok? E aí a gente tem que saber integrar, então, essa funçãozinha aqui. Essa integral, ela é uma integral tabelada, inclusive a gente tem um vídeo ensinando a como calculá-la com várias tabelas de integrais. Eu vou deixar um cardzinho aqui na tela se você quiser dar uma olhada lá nas tabelas de integrais mais usadas, tá? Mas o valor dela eu vou colocar aqui pra gente agora. A integral de Euler, né, elevado a ax é igual ao Euler elevado a ax dividido por a. Tá? Então, vai ficar aqui o seguinte. Isso aqui é igual a 0,5 vezes o Euler elevado a menos 0,5x. Tudo isso dividido por menos 0,5. Variando, né, de um x que vai de 1 até 2. Beleza? Show de bola. Então, ó. Esse menos 0,5 aqui e esse 0,5, vou colocar eles aqui um em cima do outro, vezes o Euler de menos 0,5x, que varia aí de um x que vai de 1 até 2. E eu estou fazendo isso porque ó, 0,5 dividido por menos 0,5 são dois valores que são iguais. Então, ele dividido por ele mesmo tem que ser igual a 1. Só que tem esse menos aqui embaixo. Então, vai ficar igual a menos 1, tá? Então, ó, vou ter aqui menos 1 vezes. E esse Euler elevado a menos 0,5x,
e vou substituir aqui os nossos limites de integração. Então, vai ficar com Euler elevado a menos 0,5 vezes 2, menos o limite inferior, que é Euler elevado a menos 0,5 vezes 1. Ok? Então, vai ficar com esse menuzinho aqui, né? Do lado de fora do meu parênteses. Euler elevado a 0,5 vezes 2, que dá 1. Então, Euler elevado a menos 1, menos o Euler elevado a menos 0,5. E aí, esses valores a gente encontra colocando na calculadora. Quando você colocar lá, você vai ver que essa probabilidade é de 0,238. Você também tem a opção, né, de encontrar essa probabilidade aí, né, da sua duração ser maior do que 1 e ser menor do que 2, multiplicando por 100. E aí você vai encontrar 23,8%. Ok? Beleza. Mas a gente sempre tem que resolver aí fazendo uma integral e chegando nesses valores. A gente faz isso quando a gente está entre um intervalo. Aqui eu queria saber, né, qual a probabilidade do meu celular funcionar entre 1 ano e 2 anos. Mas quando eu quero não um intervalo, mas saber, por exemplo, qual a probabilidade do meu celular durar pelo menos 1 ano. Então, não estou mais no intervalo, eu tenho um valor ali fixo, eu quero saber qual a probabilidade dele durar pelo menos 1 ano. Isso é o mesmo que falar qual a probabilidade da minha variável aleatória, que é o quanto tempo que o meu celular vai durar, ser maior do que 1. Né? Porque durar pelo menos 1 ano, ele tem que durar 1 ano ou mais. Então, o x, que é a minha variável aleatória, tem que assumir valores maiores do que 1. Nesse caso aqui, que a gente não está trabalhando com um intervalo de tempo, a gente vai utilizar a função de distribuição acumulada. Porque a gente pode pegar aquela função lá de densidade e ir acumulando ela. Isso daqui, a nossa FDA, ela vai ter essa cara daqui, ó. Então, a FDA, a função de distribuição acumulada, ela é um fzão de x, tem valor zero para x menor do que zero, assim como a função de densidade, que a gente viu agora há pouco, e vai ter o valor de 1 menos e elevado a menos lambda x para x maiores do que zero. O que essa função de distribuição acumulada aqui quer indicar para mim? Quer indicar, ó, qual a probabilidade de eu ter um celular que dure até esse tempo daqui. Então, por exemplo, um celular que dure 0 ano tem aí, né, 0% de probabilidade. E à medida que o tempo vai passando, vai aumentando a probabilidade. Então, ó, 6 anos. Quantos celulares duraram menos que 6 anos? Quase 100% deles. Quantos celulares duraram menos do que 1 ano? 30% duraram menos e 70% vão durar mais. 2 anos? Uns 65% vão durar menos e o restante mais. Então, essa função de distribuição acumulada, ela me dá basicamente a probabilidade da minha variável aleatória ser menor do que x. Ok? Então, por exemplo, se eu quisesse aqui, qual a probabilidade do meu celular durar menos que 1 ano? Menos que 1 ano, eu pegaria aqui, né, o valor 1, bateria mais ou menos aqui no 0,3. Na verdade, era só substituir 1 nessa funçãozinha aqui. Ok? Então, vamos lá. No nosso caso, a gente quer saber aí qual a probabilidade dele durar pelo menos 1 ano. Ok? Lembrando que a gente tem aqui nossa função de densidade, né? E a gente viu agora há pouco que é a função de distribuição acumulada, desculpa, a nossa FDA. E a gente viu agora há pouco que essa FDA, ela me dá o quê? Ela me dá a probabilidade da minha variável aleatória ser menor do que um valor x, tá? E a pergunta aqui está me perguntando o seguinte, qual a probabilidade de durar pelo menos 1 ano? Então aqui eu quero saber qual a probabilidade da minha variável aleatória ser maior do que 1. Né? Porque para durar pelo menos 1 ano, tem que durar 1 ano ou mais. Então, de x ser maior do que 1. Só que, olha só, a minha FDA me dá a probabilidade de x ser menor do que um número, não maior do que esse número. E aí, como é que eu posso resolver isso? Pensa aqui comigo o seguinte, a probabilidade dele durar mais do que 1 ano é, sei lá, 30%. E a probabilidade dele durar menos que 1 ano vai ter que ser o quê? 70%, né? Porque ou ele dura mais que 1 ano ou ele dura menos que 1 ano. Então, essas duas probabilidades, quando somadas, ela tem que dar 100%, que é igual a 1. Beleza? E aí, por que eu fiz isso? Porque, ó, a minha FDA, né, minha função de distribuição acumulada, se eu utilizar o x igual a 1, aqui eu vou ter a probabilidade do meu x ser menor do que 1. E, ó, usando essa equaçãozinha aqui, eu quero encontrar esse cara daqui, né? Que é a probabilidade do x ser maior do que 1. Isso vai ser igual a 1, e eu passo esse cara que está somando para o outro lado subtraindo. Então, a probabilidade do x
ser menor do que 1. Beleza? E essa probabilidade é só jogar aqui na minha função de distribuição acumulada. Então, ó, vou resolver aqui. A minha f de 1, ela vai ser igual a 1 menos Euler elevado a menos. A esperança é 2 anos, né? E a gente viu que o lambda ele é igual a 1 sobre a esperança. Então, vai dar 1 sobre 2, que é 0,5. Beleza? Então, vai ficar aqui 1 menos Euler elevado a menos 0,5. E o x vale 1. Então, a minha função aqui de distribuição acumulada vai dar 1 menos Euler elevado a menos 0,5. E aí você joga isso na calculadora e vai encontrar, então, que esse cara daqui ele vai ser igual a 0,394. Beleza? Beleza. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse F1 daqui e jogar aqui agora, né? Então, ó, a probabilidade que eu quero encontrar, que é da minha variável aleatória ser maior do que 1, vai ser igual, então, a 1 menos a probabilidade dela ser menor do que 1, que é a minha própria FDA para um x igual a 1, que vale 0,394. Então, esse cara daqui vai ser igual a 0,606. Você também pode multiplicar aí por 100, né, para encontrar em porcentagem, e vai encontrar, então, 60,6%. É a probabilidade do meu celular durar pelo menos 1 ano, dado que a média dele é que ele dure 2 anos. Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí. E não se esqueça de se inscrever no canal, e se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, não custa nada.